Helena, agora são 6h05. Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos falar da entrevista do ministro Fernando Haddad ontem no Roda Viva. A gente estava na expectativa de que ele falasse de vários assuntos, principalmente aquela novela da reoneração, né? Ele deixou bem claro que não vai abrir mão da reoneração e das outras medidas que estão contidas naquela medida provisória, mas admite mexer na forma. Isso vai ser suficiente para aplacar a sanha do Congresso? Olha, não me parece, Carol. A coisa está ali bem intensa. O ministro fez uma defesa em tese da ideia de reonerar a folha de pagamento desses 17 setores da economia que tem a desoneração desde 2011. Ele disse que a desoneração vem sendo prorrogada a todo esse tempo e não tem mostrado nenhum efeito social que justifique a sua manutenção por mais tempo, e que a renúncia de arrecadação que o governo faz prejudica muitos outros setores da sociedade como um todo. Então, que é em nome dessa justiça tributária que ele está advogando que sejam reonerados esses setores. Ele disse que vai fazer isso de maneira paulatina, gradual e ali escalonada, que não vai ser tudo de uma vez, mas que isso precisa começar a ser feito, porque a cada ano os setores que se beneficiam da desoneração comparecem ao Congresso, fazem gestões junto aos deputados e senadores e conseguem prorrogar o benefício indefinidamente. Ele falou de outros tipos de benefícios que ele chamou de jabutis, que vão sendo colocados nessa base e que tem levado a bilhões em termos de renúncia por parte da arrecadação. Ele falou que quando ele chegou, ele encontrou um estado das receitas muito depauperado por essas concessões de benefícios que não se sabe exatamente qual é o retorno para o conjunto da sociedade. Então parece haver aí uma questão de princípio dele que ele vai defender junto aos deputados e senadores. O que eu apurei hoje, e eu conversei com pessoas ali da cúpula do Congresso a esse respeito, é o seguinte: olha, não seria um problema totalmente a gente acabar com a desoneração se isso tivesse sido mais bem negociado. Mas quando ele vai lá e edita uma medida provisória em cima de algo que o Congresso votou 2 vezes, ele nos coloca numa situação muito difícil de não sustentar a nossa posição. Então parece haver aí um embate de ver quem fala por último, porque isso é uma questão ali de defender as prerrogativas de cada um dos poderes. Então é nesse ponto que está a discussão e parece ser um ponto ali complexo de avançar. O Haddad tem tido sucesso como articulador político até mais do que a articulação política do governo. Ele é mais bem visto entre os senadores, os deputados, tanto os da mesa quanto os líderes, como alguém que sabe fazer negociação política, do que os ministros do Palácio. Então tem uma boa vontade de antemão com ele, mas a forma como ele fez foi considerada truculenta. Eu perguntei diretamente isso para ele, não foi arrogante, não foi truculento, e ele justificou a necessidade de mandar a MP lá no finalzinho do ano daquela maneira, como uma necessidade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, porque aquele valor referente à desoneração não estava previsto no orçamento que o próprio Congresso aprovou, e aí haveria uma discrepância de números, discrepância de dados, que poderia levar o Tribunal de Contas da União a rejeitar as contas do governo e a dizer que o governo estava incorrendo em infração à lei de responsabilidade fiscal. Então essa foi a justificativa que ele deu para essa forma que causou tanto problema. E o que ele admite? Admite rever a MP e mandar projetos de lei. Aí já não se sabe se são 2, se são mais de 2, mas para separar os 4 itens, e são 4 itens bem rumorosos que estão na mesma MP, em outras matérias, em textos diferentes, que podem ser MPs ou projetos. Então está longe de ter acordo. Isso vai ter de ser tratado nessa semana. Na próxima, o Congresso só volta no dia 5, então tem
tempinho para fazer essas gestões. Hoje eu sei que o Haddad e o Arthur Lira já voltaram a se falar, porque teve um outro ruído durante a entrevista, porque quando o Haddad falou do benefício ao setor dos eventos, que também está incluído na SMP, ele citou um valor que teria sido acordado para dar esse benefício para o setor de 20 bilhões. E o Lira deu uma entrevista a um portal imediatamente falando que aquilo não era verdade, que tinham sido 25 bilhões. Ainda assim, é uma diferença que, em termos do montante geral do orçamento, não é grande. 5 bilhões para essa escala de valores não é muita coisa e daria para chegar a um acordo, mas só para mostrar que as coisas entre eles estão muito ali na base da desconfiança. Então, qualquer coisa já gera ruído. Agora, Vera, essa volta aí do Congresso no dia 5 promete, né? Porque como se essa divergência toda não fosse suficiente, tem outros pontos de atrito, né, entre Congresso e governo que vão aflorar aí nessa volta do recesso. O que tá pegando? Quais são os maiores entraves aí, hein? Adivinha só, uma coisa chamada emendas. As famosas emendas. Os famosos bilhões em emendas. Porque o que aconteceu, né? Quando foi aprovado no fim do ano o orçamento, apareceram alguns bilhões a mais em emenda em relação ao que estava na LDO, que é a prévia do orçamento, por assim dizer, que já era muito bilhão. Já tinha sido aumentado na LDO e no orçamento aumentou ainda mais. E, na ocasião, a Casa Civil, que é comandada pelo ministro Rui Costa, já tinha chiado com esse aumento, mas ainda assim conseguiram aprovar. E agora o ministro Rui Costa avisou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai ter veto. Vai ter veto no orçamento a essas emendas. E aí, isso sempre causa comoção no Congresso, porque veto e emenda é uma coisa que eles levam muito a sério. Já estão dando como certo a derrubada desse veto, que ainda virá, o veto nem veio, e já estão falando em derrubá-lo. E isso causa mais atrito entre o Congresso e o Palácio. Essa cúpula palaciana, que é toda ela petista, raiz, petista puro sangue, ela não está em boa relação com o Congresso. Por quê? Porque o Rui Costa tem uma agenda que ele toca, que é a agenda do PAC, portanto de obras, e que precisa de recursos, e que esses recursos competem com os das emendas pelo orçamento. Então tem uma tensão natural entre os dois. E o outro ministro palaciano que está em maus lençóis é o articulador político, o Alexandre Padilha. Já estava no fim do ano, eu trouxe essa informação aqui para os nossos ouvintes e continua. Então, o que eu ouço dos principais caciques do Congresso é o Padilha não manda em nada, Padilha não tem autoridade, Padilha não negocia com ninguém e pedindo a cabeça do ministro, de certa maneira, embora esse seja um cargo que seja muito da confiança do presidente da República. Então, eles sabem que não adianta pedir a cabeça e que não adianta eles pleitearem esse cargo porque vai ser alguém que o Lula vai nomear se ele decidir tirar o Padilha, o que não me parece que ele tenha em mente, não me parece que ele queira tirar o Padilha. O Padilha é um ministro no qual ele confia muito. Então tem este outro ruído entre a articulação política e o Congresso e o motivo é um só, a emenda. Parece que o Lula estaria articulando algum plano B, né? Alguma forma de compensação, mas não está claro, né? Por enquanto é clima de insatisfação, né, Vera? É isso, eles vão ter que conversar, Carol. O Lula vai ter que conversar com o Lira, vai ter que conversar com o Pacheco antes do retorno do Congresso. Porque se voltar nesse clima, a tendência é o Congresso ir impondo umas pequenas derrotas ao governo para marcar posição. Isso já foi feito em governos anteriores, já foi feito no próprio governo Lula ali, se a gente lembrar o marco do saneamento, aquela MP que mexia na estrutura da esplanada. Foram casos em que o Congresso votou para marcar território, para falar, olha, até um determinado ponto a gente vai com o governo e em algumas outras questões a gente vai votar com os nossos interesses. Então, se começar o ano nessa toada, a tendência que eu ouvi é o Congresso priorizar as próprias pautas e deixar as pautas do Executivo em segundo plano. Para um ano eleitoral e um ano em que o Lula ainda precisa recuperar popularidade e tudo mais, isso não é uma boa, um bom sinal, um bom começo de ano. Então as coisas vão ter de ser sim conversadas. O Vera, teve um outro ponto importante da entrevista em que ele falou que vai ser recalculada a faixa de isenção do imposto de renda
sobretudo para quem ganha até 2 salários mínimos, continuar isento, né? Tem que haver ali uma correção. Quem ganha até 2 salários mínimos hoje não paga imposto de renda. Com o reajuste do mínimo e sem correção da tabela, essas pessoas passariam a pagar. Vem mais mexida nas regras tributárias por aí? Vem. Ele pediu isso expressamente ao ministro Fernando Haddad. Vai na contramão dessa tentativa do Haddad de juntar dinheiro, de engarinhar dinheiro. Ele vai fazer uma renúncia aí de arrecadação maior do que já fez quando foi ampliada pela primeira vez a faixa de isenção, e isso tende a crescer. A promessa do Lula é chegar ao fim deste mandato isentando quem ganha até R$5.000. Agora, com a ampliação para corrigir ali, para continuar para quem ganha até 2 salários mínimos, vai ter de passar para quem ganha hoje 2.212 para quem ganha 2.824. Então, esses 600 e poucos reais de cada pessoa que está nessa faixa equivale a alguns bilhões que vão entrar a menos no cofre da Receita nesse momento tão crucial para o ministro em que cada centavo conta. Então, ele faz isso sabendo o que ele tem de fazer, porque é uma plataforma do Lula desde a campanha. Ele sabe que com essa não tem negociação possível, que quando o Lula manda ele tem que ir lá e dar um jeito de fazer, mas não é de total bom grado que ele vê esses aumentos aí de concessões por parte do Lula. O Lula deu uma entrevista hoje voltando a cobrá-lo sobre isso, então reiterando o que ele mesmo já tinha dito lá no Roda Viva, e disse assim: o Brasil é o país em que quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem ganha até R$5.000 paga. Realmente é uma discrepância que o Haddad mencionou ao longo da entrevista, dizendo que é muito difícil, tanto no Brasil quanto no mundo, você cobrar os mais ricos, porque quanto mais rica é a pessoa, mais subterfúgio ela tem para não pagar imposto e para fazer elisão fiscal e para fazer uma série de maquiagens, e que isso vai se tornando um problema no mundo todo. Então, vamos ver se o governo vai topar taxar os mais ricos e criar uma nova alíquota, por exemplo, de IR, ou criar um imposto sobre lucros e dividendos, fazer a reforma da renda. Ele foi muito vago a esse respeito. Ele reconhece a necessidade de fazer, mas diz que o ano vai ser muito dedicado à regulamentação da reforma tributária do consumo, que isso já vai ocupar muito tempo da Câmara e do Senado, que é verdade. Talvez com isso e com a eleição no segundo semestre, não dê tempo de se debruçar sobre a reforma dos impostos que incidem sobre a renda, o lucro, os dividendos, etc. Mas é um flanco em que o governo quer mexer, teria de mexer, mas sabe que é um vespeiro bem difícil de mexer. Vera, um outro assunto aí importante do dia, que teve novidades, mudando aí de seara, né? Foi a questão da delação, ali a notícia de que Rony Lessa fechou um acordo de delação premiada no caso Marielle Franco, né, no caso da morte da Marielle Franco. E nessa delação premiada, com essa informação, voltou aí à tona também o nome do ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão. Como essa delação envolve alguém com foro privilegiado, que corre lá no STJ, o nome dele voltou aí ao noticiário. Quais as implicações dessa nova reviravolta? Lembrando que está dentro ali, chegando perto do fim daquele prazo que o governo deu para concluir de vez esse caso todo, né? Exato, é uma reviravolta importante, porque é o executor dos assassinatos da Marielle e do Anderson que fechando um acordo de delação. Ela se soma à delação do Elcio de Queiroz, que era quem dirigia o carro no dia das execuções. Então, se essas mesmas delações forem na mesma direção e se o Rony Lessa trouxer elementos de prova para o processo que corroborem aquilo que o Elcio de Queiroz já falou, a coisa vai ganhando corpo e se pode avançar na questão do mando. É quase uma ilação o que está aí na praça, e também o que os repórteres que cobrem o caso há bastante tempo têm de bastidores, porque o caso corre em segredo de justiça, a delação ainda está sigilosa, ela ainda não foi homologada, mas como ela subiu para o STJ
para a homologação, e são algumas autoridades que têm um foro no STJ, que é o outro tribunal superior que não o Supremo, você pode fazer algumas exclusões, né? Uma autoridade de foro, mas não é nem presidente da República, nem deputado federal, nem senador. E a autoridade com foro, que já foi mencionada nesse caso anteriormente, seja pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que chegou a oferecer uma denúncia que não foi aceita, seja pelo outro delator, o motorista do carro, Elcio de Queiroz, é o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado Domingos Brazão. Ele é apontado como alguém que tinha ali interesses na região em que a vereadora atuava e que teria, de alguma maneira, participado do mando do crime, mas ainda não há nenhuma prova definitiva a esse respeito. Mas é um caso muito intrincado esse, um caso em que certamente houve ali obstáculos à investigação que fizeram com que ela demorasse, com que ela não deslanchasse no início, que ela tivesse de mudar de mãos N vezes, tanto na Polícia Civil quanto no Ministério Público, até a Polícia Federal ter de entrar de alguma maneira no caso. Então, é um caso muito complexo em que certamente houve tentativas deliberadas de dificultar as investigações, inclusive plantação de hipóteses que depois não se confirmaram. Então, a gente também tem de ter cuidado ao noticiar, mas tem esse novo fato, isso é fato. Ele está fechando uma delação, a polícia topou a delação, o Ministério Público topou, mas agora ela precisa ser homologada pelo STJ. Tem esse prazo a que você se referiu. O novo superintendente da PF no Rio, que é o Leandro Almada, que já chegou a ser delegado desse caso, tem uma espécie de compromisso pessoal de entregar esse resultado. E há alguns dias, se a gente lembrar, o André Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, disse que haveria novidades em breve. Então, tudo caminha para que haja desdobramentos aí nos próximos dias. O próprio Flávio Dino certamente não vai querer deixar o Ministério da Justiça sem apresentar a conclusão desse caso. Também tem esse timing, né, Vera? Tem, ele deixa o cargo agora no fim desse mês, assume por alguns dias o mandato de senador, quer apresentar alguns projetos de lei que dizem respeito, inclusive, a essas questões de combate ao crime organizado, etc., como senador. Depois ele tem de renunciar ao seu mandato como senador para então poder assumir como ministro do Supremo. Então ele vai fazer uma passagem ali pelos 3 poderes e no prazo de alguns dias, mas isso tudo ele quer entregar ainda como ministro, Carol. Agora, Vera, teve essa informação importante, né? Essa atualização importante do caso Marielle Franco e, depois disso, a direita bolsonarista tentou construir ali uma narrativa em cima da notícia dessa delação aí de Rony Lessa. Que tentativa é essa? Uma coisa sem limites, né? Que parte do deputado Nicolas Ferreira, que é uma pessoa que já se mostrou bastante desprovida de qualquer limite para plantar fake news e desinformação. Ele usou as suas contas nas redes sociais para dizer que um petista seria o mandante da morte da vereadora Marielle Franco. É um absurdo, porque, primeiro, não se tem comprovação de nada, como a gente acabou de dizer, são tudo hipóteses em cima de uma delação ainda não homologada, então todo cuidado é pouco. Segundo, o nome ventilado, que é o do conselheiro Domingos Brazão, ventilado pelas razões que eu aqui enumerei, ou seja, o fato de ser uma pessoa com foro, o fato dele já ter sido mencionado em etapas anteriores da investigação, isso não permite a ele esse salto, esse triplo twist carpado de falar que há um petista como mandante, porque o Domingos Brazão nunca foi petista. Ele foi deputado por outros partidos que nenhum deles é o PT. O fato dele ter apoiado a Dilma Rousseff em 2010 não faz dele um petista no dia de hoje, não faz dele um petista nem na época. Então isso é uma mentira pura e simples, uma tentativa de envolver um partido em um crime bárbaro
com o qual esse partido não tem nenhuma correlação. Então, isso é uma responsabilidade tremenda por parte de alguém que tem um mandato de deputado federal. Mais uma irresponsabilidade, mais uma desinformação, mais uma fake news plantada por esse deputado, que é o mais votado do estado de Minas Gerais, que vem a ser o segundo maior eleitorado do Brasil. Então, é lamentável. O Carlos Bolsonaro também aproveitou para fazer uma outra coisa que eu acho igualmente lamentável, que é tripudiar, mais uma vez, sobre o cadáver da vereadora Marielle, ao cobrar a sua irmã e a sua viúva a respeito de posicionamentos nesse caso, que ainda é prematuro, incipiente, do qual não se tem informações. E aí, não vou falar nada? Agora o mandante, diante do nome do mandante, não vão falar nada? Uma coisa ali, no mínimo, de péssimo gosto, mas é isso, esse o estado da direita atual, é o tipo de confronto que eles estão dispostos a fazer em cima de coisas graves que deveriam ser de interesse de qualquer grupo político, como apurar um assassinato, a execução de uma mandatária no curso do seu mandato. Vera, obrigada. Boa noite para você. Até amanhã. Obrigada por hoje, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, Vera. Até.